Hoje nós estamos iniciando Romanos capítulo 10, assim Deus tem nos dado graça nessa carta de Paulo, nesse texto. Nós vamos ler agora os versículos de 1 a 13, na Nova Almeida atualizada. Fique atento àquilo que será lido, fique com a sua Bíblia aberta também, ou acompanhe a leitura aqui, que será projetada, mas fique atento àquilo que é a palavra de Deus para nós hoje. E Paulo diz assim nesse texto, a partir do versículo 1, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu quero repetir esse versículo 13 com toda a igreja. Só dá aspas ali para frente, depois do porquê. Vamos lá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O título dessa mensagem é bem claro. Quem será salvo? É o que a gente vai focar aqui nesses minutos que temos, nesse culto de ceia, no culto que a gente já celebrou, que Cristo fez por nós como igreja. É lindo isso, irmãos, quando a gente não combina algo, mas o texto ele vem junto, né, com aquilo que é a própria celebração, o significado desse ajuntamento hoje como igreja, domingo de ceia aqui na nossa comunidade. E a gente vai ver aqui três coisas preciosas nos versículos que a gente leu. Primeiro, você vai perceber aqui o coração generoso de Deus. Você vai ver aqui nesse texto um coração misericordioso do Senhor. E um coração expansivo, um coração que alcança a todos. Três palavras aqui que se destacam. Chamar, todos, e aquilo que fala das riquezas de Deus, riquezas. Porque o texto aqui, resumindo, ele fala que vir a Deus para a salvação é simplesmente crer em Cristo, quando está expresso nisso que o texto aqui já falou com todas as letras. Invocar o Senhor, ou confessar o Senhor. E aí, Deus convida todos. Presta atenção, o convite é para todos. Porque a gente falou no capítulo 9 sobre a soberania de Deus na eleição, soberania de Deus na salvação. Mas não é interessante que o mesmo Paulo que fala sobre a soberania de Deus na salvação, sobre a soberania de Deus nessa tal eleição, que a Bíblia fala sobre isso, é doutrina bíblica, mas ele fala que o convite é para todos virem a Ele dessa maneira. É por Cristo, é por meio de Jesus, não é por meio da cultura, não é por meio da sua etnia, não é por meio da religião, é por meio de Cristo e apenas por meio de Cristo, não é por meio de um rol de membros da igreja. Hoje, louvado seja Deus, recebemos novos membros aqui na igreja, mas não é por novos membros na lista de membresia da igreja que garante a salvação, não é por meio de gurus espirituais,
não é por meio de adesão política qualquer, é por meio de Cristo, apenas isso. E aí, Paulo continua a ensinar aqui, aquele que vem, se alguém vem a Deus por meio de Cristo, nesse convite, é interessante, esse alguém, esse nós encontramos todas as riquezas de Deus, junto com esse convite, porque esse Deus nos cativa, esse Deus nos encontra com tudo o que Ele é para nós em Jesus. Então presta atenção que as riquezas de Deus não são coisas, não é carro novo, não é casa nova, não é viagem, não é prosperidade nessa terra. Esse é um evangelho tupiniquim, um evangelho, como é que chamava aquela lá? O Tabajara. Não é só alguns aqui vão entender essa piada, que está fora de época. Mas é um outro tipo de evangelho. Não. Riquezas de Deus é o próprio Deus. Não são os dons de Deus. Não são porque você vai ser usado poderosamente para o Senhor e glória a Deus e ratatá para cá e ratatá para lá. Não tem nada a ver com isso. Não é? A riqueza de Deus é o próprio Senhor. Agora, preste atenção, 3 vezes aqui em Romanos 9, 30 até o capítulo 10, versículo 8, Paulo explica por que os gentios, aqueles que não são judeus, não eram povo de Deus, não eram israelitas, mas agora os gentios estão entrando nesse tal verdadeiro Israel. E os judeus estão se afastando dessa verdade. Alguns entram, mas não são todos. E aí é interessante que cada vez aqui é justificação pelas obras versus contra justificação pela fé. Primeiro está em Romanos 9, 30 a 32. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Mensagem da semana passada. Pedra de tropeço, a verdade que está em Cristo Jesus. Não aceitaram esse Cristo, que podia ter sido a sua pedra, o fundamento para a sua vida, mas não, virou pedra de tropeço. Quer dizer, a questão que divide aqui, como eu comentei semana passada, a questão que divide aqui não é se você é de fé reformada, ou arminianista, ou isso, aquilo, outro. Não, não. A questão que divide aqui é a justiça de quem você conta para a justiça e entrada na família de Deus. Você pensa que você entra na família de Deus porque você é de bom caráter? Você pensa que vai entrar na família de Deus porque fez cursos teológicos? Você pensa que entra nessa tal família de Deus porque faz algo, porque oferta, porque isso, porque... Você entra pela misericórdia e graça de Jesus. Ou pela graça e misericórdia que Deus, por meio de Cristo Jesus, agora nos oferece. É isso que está em conflito aqui. O segundo texto que Paulo vai dizer aqui sobre isso está em Romanos 10, que lemos hoje, versículos 3 e 4. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça que vem de Deus, falando do seu povo, de Israel, dos judeus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E é nessa verdade que Israel tropeçou. Nesta pedra, Israel tropeça. E os gentios creram, aqueles que creram, entraram agora neste verdadeiro Israel. E tem mais um texto aqui, no texto de hoje mesmo. Paulo isso vai ainda falar mais uma vez. Romanos 10, versículos de 5 a 8. Apenas observe 2 frases aqui, versículo 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas olha o contraste no versículo 6. Mas a justiça que procede da fé afirma. E aí ele vai colocar aqui essa linha divisória. Aquilo que divide. Inclusive divide esse auditório aqui. Porque ou você está na justiça da lei e acha que é merecedor,
acha que é bom, acha que é por suas forças e só por isso, porque faz, porque tem bom caráter, porque tem o dinheiro na obra social, porque é sobre fazer. É sobre você fez, então você merece. Você faz, é por obras. Você não entendeu essa lógica? A justiça da lei, ou você está na justiça da fé. Sim, eu faço, mas é porque ele fez primeiro. Eu faço em resposta a algo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, o que me fez vir aqui à igreja hoje? Sim, eu sou pastor dessa igreja, preciso vir à igreja no domingo, né? Já é um bom motivo para eu sair da cama. Mas acima disso, é porque o Senhor fez primeiro na minha vida algo. E isso me motivou a caminhar e prosseguir na vida. Ele fez. E hoje o que eu faço é em resposta a algo que ele fez já. Procede da fé. Não é porque eu preciso fazer, eu tenho que fazer, qual que é a lei, qual que é a observância, qual que é o mandamento, o que pode, o que não pode. Vocês são batistas, o que pode ou não pode ir na fé batista, porque eu quero ir até o limite. Eu quero até bater ali. Então até onde pode isso, até onde pode... Não, a gente não está com essa paranoia. Você não está numa igreja qual é a listinha agora do que você pode ou não pode fazer porque você é crente, porque você é evangélico. Desculpe, daí é outro assunto. É outro departamento. Não. Aqui, aquilo que a gente manifesta na vida é resultado daquilo que ele fez dentro de nós. Se não mudou dentro de nós, é religião. Se não mudou dentro de nós, é lei. Tem que fazer. É assim. Vai lá. E estamos de olho. E estamos no Big Brother da fé. Cada um olhando para a vida do outro e dando palpite. Não. É fé. É graça. É misericórdia. É isso que nos sustenta. Mas presta atenção. Quando Paulo está aqui falando em Romanos, essa carta, Israel, ou boa parte desse Israel aqui, não faz parte do verdadeiro Israel espiritual. Mas tem gentios dentro agora fazendo parte. E aí Paulo vai tentar explicar isso. Primeiro ele usa o capítulo 9 para trazer a explicação dos versículos 1 a 23. Primeiro ele fala ali sobre o propósito de Deus de acordo com a eleição. Sim, ele fala sobre isso. E aí ele traz uma outra resposta ainda, falando aqui, Israel em geral, rejeitou Cristo por justiça, enquanto muitos dos judeus abraçaram a justiça de Cristo somente pela fé e agora fazem parte. É isso. Versículos 9 a 13 do capítulo 9. Os gentios são incluídos pela graça. Aliás, aqui é a primeira vez do solas. Não foi na reforma que nasceu os solas da reforma protestante. Aqui já aparece. Os gentios são incluídos somente pela graça, somente pela fé, somente por causa da justiça de Cristo. E para que isso fique claro, Paulo ainda vai citar aqui 2 textos do Velho Testamento. Quando a palavra de Deus fala das Escrituras, irmãos, está falando das Escrituras que eles tinham naquele momento. Velho Testamento, o Antigo Testamento, talvez você conheça assim. E aí ele usa 2 textos para fortalecer aqui seu ponto. E ele vai falar sobre Isaías, capítulo 28, versículo 16, é a citação que está aí no seu versículo 11, e Joel 2,32, estou falando do capítulo 10. E no versículo 13, Joel, capítulo 2, versículo 32. Então vamos para os pontos de hoje aqui, do texto. Primeiro, Paulo está falando sobre esse clamor, sobre clamar ao Senhor. Crer em Cristo é expresso no versículos 9 e 10, sobre invocar o Senhor, sobre confessar o Senhor. E é aqui que Paulo começa, versículos 9 e 10, que lemos hoje. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e olha a consequência disso, e em seu coração crer, confessar e crer, confessar e crer, confessa Jesus com a boca, crer no coração. O que começou primeiro? Bolacha ou biscoito? Qual que é a ordem? Não é sobre isso. A questão é o que Deus fez em você e agora você responde mas tem alguma coisa aqui nesse processo. A boca confessa aquilo que o coração creu.
Então, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não é só sobre crer que Jesus veio, que ele morreu, é continuar, é crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tem muita gente crendo pela metade. Eu creio em Jesus, eu creio, e parou. Não, eu creio em Jesus. Eu creio no Jesus histórico, eu creio no Jesus que veio, eu creio no Jesus de bom testemunho, eu creio no Jesus moral, eu creio em um monte de coisa. Mas para por aí. Parece que é algo mais. Então não é sobre levantar a mão num culto, não é sobre se você chorou, se você caiu na hora da conversão, como se caiu de um cavalo. Já pensou se toda conversão tivesse ter a mesma dramatização do que a conversão de Paulo? Onde estaríamos nós hoje? Estaremos no Oscar, né? Vendo lá, elegendo a conversão mais impactante, né? Porque não é possível. Aquilo lá é para mostrar um impacto na vida de Paulo e falar, uau, né? Se maravilhar com aquilo, mas não é dramático assim. Aliás, uma das conversões menos dramáticas é contada pelo próprio C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia com a imaginação fantástica. E no seu livro Surpreendido pela Alegria, que ele conta a sua história de conversão, sua autobiografia, parece que ele vai dar uma volta, nem lembro mais se era de bicicleta ou de motocicleta, e quando desce dessa volta, ele entende que ele é o convertido menos empolgado do Reino Unido. Porque ele teve um convencimento ali que Jesus era Deus, Senhor. E ele se rende. Não caiu da moto, não caiu da bike, nem lembro mais o que era lá que ele estava agora, faz tempo que eu li. Mas tem esse detalhe, ele mesmo usa essas palavras, que ele era o convertido menos empolgado do Reino Unido. Mas era convertido, ele entendeu, algo mudou entre um ponto e o outro. Mas foi um outro tipo de processo. Eu não sei que ponto que você está aqui. Ou de uma conversão genuína, ou de um processo que Deus tem falado. E está falando, continua a falar. Eu só quero que, ao terminarmos aqui, se pudermos fazer essa declaração juntos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tempo de salvação no nosso meio. É tempo de cada um aqui desse encontro verdadeiro com o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos continuar. Porque a razão de Paulo mencionar aqui tanto o coração quanto a boca nesses dois versículos, versículos 9 e 10, é que ele viu isso em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, porque essa citação que está no versículo 8 aí de Romanos 10, é Deuteronômio 30, 14, quando diz, porém o que se diz, aspas, palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. E aí ele fala, isto é palavra da fé que pregamos. E o que Paulo está vendo aqui, versículos 5 a 8 de Romanos 10, é que ele vê que tudo isso apontava e aponta para Cristo. Quer dizer, Paulo coloca Jesus, Paulo coloca Cristo onde estava o mandamento, e porque ele acreditava que o mandamento apontava para Cristo. Aliás, é que ele cria, eu posso só crer, que o Velho Testamento apontava para Jesus. O Velho Testamento que você tem aí em mãos hoje, todo ele, não é apenas história, sim é história, tem ensino, tem um monte de coisa aqui, mas é tudo apontando para Jesus, aquele Jesus que viria, que veio e que vai voltar. Aleluia, aleluia mesmo. Então, é Paulo olhando agora e vendo que esse Jesus é o cumprimento desse mandamento. É ele agora vendo que tudo apontava para Jesus. Aquele que é o único que podia cumprir a lei perfeitamente. É o único. E agora ele diz no versículo 8, que essa palavra de Cristo está em sua boca e em seu coração. Está na boca de todo aquele que crê e no coração. Aliás, na boca de todo que confessa e no coração de todo que crê, para ser acompanhando o texto aqui, para isso ficar bem com a gente. Interessante, porque o que isso significa, a gente vai ver no versículo 10 com clareza. O que o coração faz com Cristo? Ele crê. O que a boca faz com Cristo? Ela confessa. Então, o coração crê, boca confessa o que o coração crê.
E aí, na NVI, o versículo 8, fala assim, a palavra da fé que pregamos, que estamos proclamando, usa a palavra proclamação. E a grande conclusão, versículo 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Irmãos, não é sobre ideias teológicas, não é sobre compreensões históricas da fé, é sobre crer naquilo que Deus fez em Cristo Jesus e confessar sobre isso. De novo, qual é o caminho da salvação? Para nós, gentios, porque nós somos esses gentios, nós não éramos em Israel antes, mas agora cremos no coração e temos confessado esse Jesus com aquilo que a gente crê no coração, a verdade que há sobre Cristo. É sobre isso. Não é sobre etnias, mas não é sobre culturas, não é sobre obras. Então, por favor, fica claro, não é sobre se você está lá na contabilidade do céu em dia, se você vai declarar o imposto de renda celestial e vai ser aprovado, sem ser chamado para o pente fino. É sobre se você creu, se você confessa. Senão você está num outro mecanismo que não é da fé, é o mecanismo das obras. Porque o que a gente está falando aqui nós estamos falando sobre crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porque se a gente crê que Jesus ressuscitou Jesus dos mortos, é crer que Jesus é Senhor. Ele não é meu chapa. Ele não é meu amiguinho, meu bacaninha. Ele é meu Senhor. Ele é Senhor. Aliás, a ressurreição, essa afirmação que Deus vindicou aqui, tudo que Jesus realizou na sua vida e morte, agora Deus falou, ele cumpriu. Está cumprido. E ele ressuscita. Porque foi cumprido. Está feito. It's done, em inglês. Está realizado. Aliás, o que a palavra diz nos evangelhos? Está consumado. Essa palavra, no português contemporâneo, já basta. Ele realizou, fez tudo. Fez tudo. Então é isso que a gente está afirmando. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é afirmar que o triunfo de Jesus na cruz e na sua ressurreição foi sobre toda a nossa culpa, foi sobre todo o nosso pecado, foi sobre toda a nossa condenação, foi sobre a nossa morte, foi sobre Satanás e o inferno e toda a potestade que se levanta contra o nosso Deus. Ele cumpriu todas as coisas. Está consumado. Agora ele é o vencedor ressuscitado sobre todos os seus inimigos. Por isso que a Bíblia diz que ele recebeu um nome acima de todo nome. Senhor. Ele é Senhor. Aliás, a palavra Senhor que está aí no seu texto, em Romanos, no versículo 13, presta atenção. Tem uma pegadinha aí. Você pensa que é o mesmo texto. É e não é. Porque versículo 13, Senhor, a palavra do Antigo Testamento, no grego do Antigo Testamento, que é Kyrios. Eu não gosto de ficar citando esse negócio de grego e hebraico, mas aqui é necessário. Porque essa palavra aqui, Kyrios, Senhor, é usada para traduzir o nome de Deus. Jeová, Yahvé, que a gente não consegue nem pronunciar. A gente fala isso forçando aí a nossa fonética. Não sei se eu estou falando das coisas, dos conceituais da fala, da comunicação corretamente. Mas é isso. E aqui o que é importante é que no versículo 13, Paulo coloca Jesus precisamente onde a palavra Deus, Yahvé, está em Joel capítulo 2, versículo 32. Não está no PowerPoint, mas se você conseguir abrir sua Bíblia rapidamente, abra em Joel capítulo 2, versículo 32, que possivelmente, se for NVI, NAA e algumas traduções mais atuais, Senhor vai estar em letras maiúsculas no Velho Testamento. Porque assim, toda vez que Senhor está em letras maiúsculas, é a identificação que aquela palavra é sobre Deus. Yahvé, Kyrios. Agora, no Novo Testamento, ele não está aí como o Senhor em letras maiúsculas. Porque ele está falando desse Senhor, Jesus Cristo, e colocando Jesus como Deus. E aí é a grande sacada, aqui é a grande pegada aqui de Paulo, porque para o judeu que conhece as Escrituras e conhece o texto como eles conheciam, teve uma mudança. Esse Yahvé,
Agora é esse Jesus que a gente invoca o seu nome para que haja salvação. É Ele que agora é Senhor. Aquele que era Senhor do Velho Testamento, agora estamos afirmando que Jesus é esse Senhor aqui. Fato surpreendente de ser cristão, meus irmãos, não é só confessar Jesus é Deus. É que Jesus é Deus e Jesus é Senhor. E Ele não é mais um Deus na galeria dos deuses. Ele é Deus. E é um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse mistério da Trindade que a gente fica... Mas como é isso? É grande demais, irmãos. É muita coisa. Por isso que, como descrever isso? Não dá para descrever, só sei que é. Só sei que Ele é Deus e Ele é Senhor. E é interessante que Paulo fala do que o coração faz no versículo 11 e do que a boca faz nos versículos 12 e 13 em resposta a essa verdade. Versículo 11, o coração crê. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. E aí os versículos 12 e 13, a boca clama, olha lá. O mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, não é um versículo mantra, é um versículo no contexto. Não é invocar no vazio, não invocar. Está aqui, no fundamento, está na palavra. E aí, Paulo está ensinando que Deus nos fala para clamarmos, invocarmos e entender que esse convite é para todos. Porque no segundo ponto aqui, Deus convida a todos nesse chamado. Nós, gentios, estamos incluídos no verdadeiro Israel, não apenas porque a vinda é por meio de crer e confessar, e não por obras da lei. Isso já ficou claro, espero. Mas a gente está aqui agora participando porque fomos incluídos num convite. Um convite que é para todos. Essa aqui é a ênfase do próprio Paulo, porque ele acrescenta a palavra todos, que vem de Isaías 28:16. Aliás, Isaías 28:16, no versículo 11, né? Tem aí o todos, mas no capítulo 9, versículo 33, ele faz a mesma citação e não fala todos. Essas são as coisas bonitas de estudar as Escrituras, gente. Versículo 11, ele diz assim: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Versículo 12, veja como aparece aqui, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está perdido, meu amigo? Você já invocou o nome do Senhor na tua vida? Você está perdido, está numa depressão profunda. Eu não estou falando, por favor, de depressão profunda em quem tem problemas de saúde, de coisas, enfim, que envolvem a depressão. Né? Não vamos ser simplistas e nem tolos, mas espera aí. Uma coisa é falar de Davi vivendo uma depressão, o cara foi rei, matou um gigante, entrou em guerra, batalha. Outra questão da depressão porque tem um Enem para fazer semana que vem. Por favor! Né? Que depressão é essa? Né? Não, você tem que ralar. É hora de esforçar. Acorda, levanta. Taluta cume. Né? Levanta, menina. Né? Acorda, chacoalha o corpo, porque na vida vai ter embate. Né? Basta não abastecer o carro, que alguma coisa me diz que nessa semana... Isso que te digo. Teu carro vai parar de funcionar nessa semana. Se deixares de abastecer. Grande palavra profética. Né? Que época que a gente chegou para ter que falar o básico. Estude e talvez você vai galgar novos patamares. Esforce-se cedo, comece a criar reservas e isso, e aí vai colher algumas coisas na vida. Coloca a tua vida engajada na igreja local, porque na igreja local Deus vai te formar, vai te fortalecer, vai crescer em caráter, em estatura e ser bênção nesse mundo. Porque a vida é isso. Agora, fica desconectado da vida com Deus. Fica desconectado de irmãos na fé. Fica desconectado, só ligado no Netflix, assistindo round, não sei das quantas, vendo um grupo se matar e achar que vai sair edificado. Assiste um filme suicida e acha que vai produzir vida no teu coração.
Que época que a gente está vivendo, hein? Que época. Bom, vamos para o texto. Porque a gente precisa sempre voltar para o texto, né? Senão a gente não termina nunca. Nós, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu te desafio aqui. Você já invocou o nome do Senhor? Para valer? De novo, não esse Senhor Tabajara despachante celestial. Porque eu estou com um problema, eu estou com o IPTU atrasado, Senhor. Então vim na igreja, participei da ceia, orei, varri o corredor, agora está aqui, vamos ungir com óleo, vamos fazer tudo que é necessário. Não, isso aqui é despachante gospel. Porque se resolver o problema aqui, no espiritismo, na fé ali, lá, qualquer coisa resolve para você, na verdade. Não importa se é Jesus ou não. O que importa é resolver o problema. É isso que muitas pessoas estão atrás. Com isso, irmãos, eu já falei aqui com os irmãos, não estamos falando para ninguém desrespeitar a fé dos outros. Estamos falando apenas sobre Jesus. Estamos falando sobre a Bíblia. Estamos falando sobre o que Paulo fala aqui nesse texto de Paulo aos Romanos. Então não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. E isso te dá segurança. É o que a palavra de Deus nos diz. E é interessante que Paulo está tentando mostrar aqui que uma vez que você entende o significado maior do Antigo Testamento, quer ver textos como está aqui em Isaías 28:16, Joel 2:32, ou mesmo aqui ele vai citar Oséias, capítulo 1, versículo 10, e depois o capítulo 2, 23 de Oséias. Tudo isso está apontando para um Deus. E aqui é interessante. Se há um Deus da inclusão, inclusão verdadeira é essa, que é para todos o convite. A inclusão não começou com um programa socialista bem sucedido e incoerente com o socialismo. Então já quebra daí. Porque basta ver a história e as desgraças que todas essas coisas cometem. Mas espera aí, inclusão é isso aqui. Começou aqui. Essa é a verdadeira inclusão. É você entender que estávamos fora e agora a gente pertence. Estávamos fora disso, irmãos. A real é essa. Agora você pertence. E isso não te coloca de joelhos para falar, Senhor, Deus da minha salvação, onde eu estaria hoje sem o Senhor na minha vida? Misericórdia, misericórdia, irmãos. Aqui a gente está vendo um Deus que é generoso, um Deus que traz a sua abundante graça e nos cativa para caminharmos com Ele nesse chamado, nesse convite e para experimentarmos as riquezas da sua glória. Amém? Irmãos, o pastor Carlos e o pastor Marco Aurélio estão indo para o enterro ali do irmão da irmã Elsa, né? Então vão em paz aí, por isso que eles estão saindo agora aqui. Que Deus os abençoe e guarde. Lá vão representando a igreja também, nessa manhã. Voltando aqui, desculpem na gravação, na transmissão, mas é o momento nosso aqui do culto de comunicar aqui, tá bem? Irmãos, esse clamor, invocar o nome do Senhor, esse convite para todos, agora vem o que é participar das riquezas da sua glória. Porque as riquezas de Deus têm a ver com a sua glória. Não são riquezas do jeito que a gente pensa. Não são ruas de ouro. E aí todo mundo está querendo, e aí, onde eu vou capitalizar ali? Né? Sabe aquele negócio de, qual é o meu diamante no céu? Minha coroa, minha pedra. Você lê o Apocalipse e interpreta uma coisa da carne. Né? O que será o meu galardão? Não. Espera aí, primeiro, Deus está nos cativando com tudo o que Ele é para nós em Jesus. Se isso não te basta, é porque você está no outro caminho. Porque a nossa caminhada aqui é, por causa de tudo aquilo que eu vejo em Jesus, o meu coração está satisfeito. E essa é a nossa luta, irmãos, nossa caminhada. Porque tudo que Satanás quer é que você não creia naquela declaração do próprio Deus a Jesus Cristo, quando falou, tu és meu filho amado. Toda a batalha ali do deserto vem contra essa declaração. Se você é o filho de Deus, então faz isso. Opa, peraí. Se é o filho de Deus, como é que você caiu nessa cilada aí? Declara. Peraí, se você é filho de Deus, você está com essa enfermidade? Você está na UTI? Você está no cheque especial há 10 anos? Você está nisso? Você está nessa postura? Irmão, essa voz, ela é luciferiana. Essa voz, ela é maligna. Ela se encontra nas Escrituras, mas por meio de um outro personagem.
Aqui é você entender que, por causa de Jesus, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que se revelou em Cristo Jesus, seu Filho. O que eu recebo quando creio nesse Cristo, com o coração e confesso esse Cristo com a boca, primeiro que os primeiros versículos aí do Romanos capítulo 10, 9 a 13, você percebeu? Cada um desses versículos dá uma resposta a essa pergunta. E no versículo 12, presta atenção, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico, para com todos os que o invocam. Olha o que a NVI diz, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Qual que é essa chave? O que Deus está falando aqui de riquezas? Não, irmãos, riquezas de Deus não tem a ver com coisas materiais, apesar que Deus nos abençoa. Deus nos dá vida, Deus nos dá recursos, Deus opera milagres na nossa vida. Deus faz muito mais do que a gente pede. Deus intervém. Então, há a generosidade de Deus que a gente desfruta na vida também. Nem todos, mas muitos. E muitos fazem escolhas na vida que a prosperidade também te alcança. E é bênção do Senhor quando é usada corretamente para a glória dele. Mas, riquezas de Deus, que esse assunto trata principalmente, é aquilo que a gente mais precisa e que não tem coisa que nos satisfaz. Comprei um novo iPhone 16 Pro Max. Não é, viu, irmãos? Isso aqui é um Galaxy Note velhinho, 5, 6 anos de uso. Isso eu não passo para frente porque ainda tem memória e a bateria funciona. Mas tem 6 anos aqui, defasagem de smartphone. De smart já ficou, no outro departamento aqui. Eu compro o iPhone 16 Pro Max e aí eu descubro que saiu o novo Galaxy Note do Android, que é melhor. E aí depois, 6 meses depois, eu descubro que a Apple já estava lançando outro. E aí não para mais. Esse vai e vem. E nunca meu coração está satisfeito. Eu compro e já saio defasado com aquilo que eu compro. É roupa nova. Se for preta, então, pior ainda, né? Que a roupa preta, aí você lavou uma vez, já perde aquele brilho do primeiro dia. Já perde e vai indo. E aí a gente não percebe, peraí, riqueza de Deus não pode ser isso. Riqueza de Deus não pode estar falando de coisas, mas é algo mais profundo do que eu e você precisamos. Riqueza de Deus não pode ser brinquedo. Não é sobre carro, não é sobre casa, não é sobre negócio. Apesar que, se Deus te abençoar com algum recurso, você pode dar glória a Deus por isso. Você estava esperando um processo sair na justiça, levou 20 anos. Saiu, glória a Deus por isso, meu irmão. Por favor. Claro, glorifica a Deus com tudo que o Senhor vai te acrescentando na vida. Mas, contudo, riquezas de Deus, parece que tem a ver com salvação. Versículo 9, 10 e 13. Fala que salvo, pelo menos 3 vezes. Salvo da culpa, salvo da condenação, salvo da ira de Deus, salvo do inferno, salvo do pecado. Do que você foi salvo? Parece que é muitas áreas que o Senhor opera essa salvação. Sim, irmãos. Versículo 11. Olha que interessante, porque ser salvo do pecado é negativo. Salvo do inferno é negativo. Ser salvo da culpa é negativo. Versículo 11. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. A escritura que diz isso aqui, Paulo fala, que é de novo uma vergonha. Vergonha normalmente é negativo, não é? Mas é interessante, porque riqueza de Deus não inclui vergonha. O texto está falando aqui. Filho de Deus vai ser ainda revelado quem você é de fato. Não é sobre uma situação que você passou de humilhação. Não é sobre ter sido envergonhado nessa vida. Você, aliás, nessa vida, irmãos, o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12? E aí eu queria falar para os irmãos da teologia da prosperidade. Lê esse versículo. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Em outras palavras, te envergonharem. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Não é na Caixa Econômica Federal, não é na Loto. Recompensa é grande nos céus. Tem coisa a caminho. Mas, por outro lado, as riquezas de Deus você também desfruta agora. Porque no versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça.
Parece que aquele que está em Cristo, ele olha para a sua vida já hoje e algo já o abraçou em Cristo. E ele sabe que há uma justiça de Deus manifesta agora por meio de Cristo Jesus, que já é nossa. Não está na sua plenitude, ainda vamos entrar em outro momento. Mas, contudo, eu já estou agora justificado por causa de Cristo Jesus. E essa riqueza é tudo, irmãos. Riquezas da sua glória. Romanos capítulo 9, versículo 23. As riquezas de Deus são as riquezas de ver o Senhor. Riquezas de Deus tem a ver com conhecer o Senhor, admirar o Senhor, desfrutar o Senhor. Ele é a soma dessas riquezas. Tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Questão, onde é que você está olhando para essas riquezas do Senhor? Em coisas, em bens, isso vai passar como um sopro. O dia de hoje vai passar, mas o Senhor permanecerá para sempre. Ele é a sua maior riqueza, irmãos. Paulo vai dizer nas suas cartas que ele considera tudo como perda por causa do valor insuperável de apenas conhecer Jesus. Apenas conhecer Jesus, porque Jesus é a própria imagem de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, porque é isso que está sendo oferecido para cada um de nós hoje, agora. Não é em base em trabalho, não é em base em obras, não é base onde você nasceu, é por meio da fé. Aquilo que você crê. E é por isso que, com base em Cristo, tudo que a gente está falando aqui, as riquezas de Deus é oferecido com base em Cristo, através daquilo que você crê em seu coração, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E agora você confessa, expressa essa confissão com a sua boca, que Jesus é Senhor. Por isso que nosso convite para cada um aqui, confia no Senhor, hoje e sempre. Invoca o Senhor, hoje e sempre. E diga a alguém, quando você tiver essa oportunidade, Jesus é o Senhor. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar? Audrey, pode vir aqui ao piano, e amém. E só vamos focar na oração aqui. E depois de cantarmos, nosso querido irmão diácono Ronaldo vai ministrar a oração final com toda a igreja, tá bem? Vamos orar. Pai querido, Senhor, em resposta a essa pregação, essa palavra, a gente ora, Pai, reconhecendo que a Tua graça, a abundante graça, nos alcançou nas Suas misericórdias, Senhor, quando nós não pertencíamos a Israel e hoje somos Teus filhos. Oh, bendito é o Senhor, Deus da nossa salvação, porque cremos, porque confessamos, porque temos invocado o Teu nome, porque temos invocado o nome do Senhor para a nossa salvação. E é isso que nós oramos aqui hoje, Pai. Que aqueles que invocarem o nome do Senhor também experimentem a Tua salvação no dia de hoje. Oramos, salva, Senhor. Salva aquele que entrou aqui hoje, Pai, talvez perdido, atribulado, sem rumo. Salva aquele que entrou com o coração confuso, abatido, cansado, sobrecarregado. Salva, Senhor, nas diversas dimensões da vida, mas nos salva do nosso pecado. Salva-nos da perdição eterna. Salva-nos, Deus, porque precisamos da Tua salvação. Bendito é o Senhor, Senhor nosso Deus, e por ter enviado Seu Filho Jesus, que veio, morreu e ressuscitou. Bendito é o Senhor. Assim nós cremos, assim nós confessamos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Oramos no nome de Jesus. Amém.